Eu me envolvi com engano, me envolvi com satanismo. Comecei já aos 17 anos de idade a ser aliciado pela alta magia, pelo satanismo. Acabei ingressando oficialmente aos 18 anos e fiquei até os 25 anos ali servindo ao diabo. Que tipo de denominação a gente podia usar? O irmão era um bruxo, um mago? Se é que tem diferença? Eu diria um satanista. Satanista. Hoje eles se intitulam com um termo, eles usam uma terminologia própria hoje, que eles usam, se autodenominam um grupo chamado Irmandade. Né? É um grupo, uma organização mundial, tem braços em várias seitas, em vários segmentos da nossa sociedade mundial, e tem como objetivo principal, central, preparar o cenário global para a vinda do recebimento do anticristo. Como é que eles fazem isso? Bom, eles vão utilizar vários subterfúgios para isso, existem várias ferramentas para isso. Primeiro, eles vão ter que se preocupar com a igreja, porque a igreja tem um poder dado por Deus de oferecer resistência ao diabo. Então, para isso, eles vão contaminar a igreja, exatamente como a Bíblia diz, os lobos entrariam no nosso meio, esses lobos entrariam disfarçados de ovelhas, espalhariam em nosso meio doutrina de demônios e fariam até mesmo sinais e prodígios para enganar até, se possível, os eleitos. Então, imagina, a igreja ela é comparada ao corpo. Vamos imaginar o nosso corpo físico aqui. Nosso corpo ele tem um sistema imunológico, ele vai ser o responsável pelo sistema de defesa do corpo. Se esse sistema de defesa ele baixa, sua resistência baixa, vai entrar um vírus, uma contaminação. Então esse tipo de contaminação está entrando no corpo de Cristo. E estão havendo aí, está havendo erupções dessas manifestações do nosso meio. Nós estamos vendo aí o corpo de Cristo doente, muitas vezes dividido, muitas vezes ensoberbecido, entrando mentira, corrupção. O irmão pode dar, por exemplo, um exemplo concreto de algum tipo de atitude assim estratégica desse grupo dentro da igreja? A atitude, existem dezenas de métodos, né, para neutralizar a igreja, neutralizar ministérios. Eu vou procurar sumariar e vou me ater ao mais utilizado. Existem várias estratégias para isso, até o mais utilizado. Primeiro, é claro, vai ser envenenar o corpo de Cristo com uma contaminação. Eu vou desmembrar essa contaminação para ficar mais claro. E o pior seria matar o corpo de Cristo, ou seja, matar ministérios. A noiva não vai ser abatida, mas ministérios vão ser destruídos e muitos, infelizmente, vão ser deixados para trás. Então, o que acontece? Imagina que uma caixa de som, ela está ali preservada, né? Funciona quando passa corrente elétrica sobre ela. Se você tirar essa caixa de som da eletricidade, da fonte de energia, essa caixa de som, embora tenha aparência de caixa de som, ela não faz mais a função dela, não produz mais som. A igreja, embora a igreja possa ter aparência de igreja, se essa igreja for desplugada do plugue do céu, deixa de fluir sobre ela o Espírito Santo, e aí sim aquele ministério morre. Vai entrar doutrina humana ali. A principal estratégia é divisão. Satanás sabe que uma igreja dividida não vai prevalecer. Caso dividida, não prevalece. Então, como é que ele vai utilizar a estratégia de divisão? O satanista se infiltra na igreja, vai procurar de forma principal, vai colocar como sua ênfase de objetivo cargos de liderança, mas não uma liderança como sendo um líder da igreja, do ministério. Vai procurar lideranças menores. É mais fácil você enganar um grupo de 8, 10 pessoas do que enganar 300, 400. Então, ele se infiltra numa célula, numa reunião de oração, num grupo menor. Ali ele pega a entidade, cada satanista ele está ligado a algumas entidades. Então, no meu caso, eu tinha um tal do Abraxas lá, que dizia que era o meu guardião, né? Quer dizer, a imagem que eles procuravam passar para mim através do engano. Então, você entra ali, a entidade te aponta quem você pode atacar com feitiço e quem não pode. Então, o feitiço ele vai encontrar, maldição encontra pouso, quando existe um ponto de contato, que é o pecado, a legalidade. O Satanás é um ser legalista, ele precisa de um elo para tocar na sua vida. E ele começa a espalhar boatos. Vai dizer, olha, sabe uma coisa? Vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, um grupo pequeno. Olha, o pastor da nossa igreja, Deus está me revelando agora, o pastor da nossa igreja está adulterando a esposa. O pastor da nossa igreja é satanista. Olha, o nosso líder está desviando o dinheiro da igreja, mas não contem isso para ninguém, né? Não falem para ninguém, vamos apenas orar. E olha, a língua é uma coisa tão pequenininha, mas dura de dominar, né? E rapidamente isso se alastra. E quando se alastra, promove divisão. A fofoca no coletivo promove divisão. Por isso que Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. E esse termo abominar, se pegar do dicionário, significa repelir com horror. É algo que Deus detesta. E essa contenda no coletivo promove uma divisão. E repare uma coisa, pastor. Quando ocorre rebelião numa igreja, a divisão, quando ela é promovida por rebelião, é uma questão de tempo. Aquele ministério vai brigar entre eles de novo, racha outra vez, briga outra vez, racha. Isso que nós chamamos na batalha hereditária, na batalha espiritual de maldição hereditária. Aquela coisa vai se perpetuando debaixo de uma legalidade. Só tem uma maneira de reverter. Pedir perdão para Deus e humildade, pedir perdão ao homem ali, né? Quando você fala que eles estão preparando a volta do anticristo, certamente eles não dão esse nome nem esse enfoque, né? Como é que eles trabalham os seus seguidores com relação a isso?
Não, eles falam declaradamente, é o anticristo. Eles acreditam, eles vendem uma imagem distorcida, e o poder de persuasão de Satanás, ele é muito grande. Satanás é um ser extremamente inteligente. Muitas vezes nós temos a ideia que Satanás é um leão sem dentes, mas a Bíblia compara ele ao leão. Né? Diz que ele é como o leão, ele não é o leão, né? Mas ele se assemelha ao leão. O leão é um símbolo de poder. Queremos lembrar também que Satanás enganou até mesmo os anjos. Sim. Né? Arrastou a terça parte dos anjos. Então ele tem um poder de engano, de persuasão muito forte. Paulo, quando ele se remete a Satanás, a Bíblia, ele usa a terminologia as astutas ciladas do diabo. Então isso significa que nós estamos dando com um ser muito inteligente, com um poder de persuasão muito grande, e ele engana os seus seguidores de tal forma que eles acreditam que estão realmente desfrutando do melhor da terra. Então, na verdade, o inimigo ele entra num lugar onde ele sabe que vai ter espaço. Claro, à medida que você dá espaço, ele entra. Outra coisa, a gente sabe, Jesus disse que o anticristo ia aparecer. Sim, é fato. Quer dizer, não tem como evitar. Não adianta a igreja falar, não, nós não vamos permitir que o anticristo venha. Né? Não, isso não. Então, não vamos impedir isso. Por que é que precisa enfraquecer a igreja, já que o anticristo vai vir de qualquer jeito? Porque a igreja tem o poder de oferecer resistência. E quanto mais a igreja oferece resistência, mais o inferno é saqueado, mais vidas são restauradas, mais nomes são escritos no livro da vida. E Satanás não quer isso. Ele quer o poder de destruição total. Se dependesse somente dele, não tivesse nenhum objeto de resistência, ele ia causar destruição total. Então a igreja tem um poder muito importante em oferecer essa resistência. Agora, voltando a falar da estratégia dos filhos do fogo, o diabo não corre o risco de, ao mandar alguém para infiltrar-se numa igreja, de essa pessoa acabar aceitando Jesus? Porque ele vai estar no meio da palavra de Deus, gente orando, gente louvando a Deus. Como é que é isso? Claro. Eu acho que até que eles devem ponderar esse risco calculado. Isso aconteceu comigo, graças a Deus, né? Como é que claro, foi? Eu me converti numa igreja evangélica. Eu namorava com uma moça, vou ter que sumariar também, estamos na televisão, né? Mas eu namorava com uma moça evangélica, né? E ela não sabia dos seus pais? Não sabia que eu tinha envolvimento com satanismo, com alta magia. E eu frequentava a igreja com eles. E naquela igreja, eu me divertia de ir. Porque o líder de louvor daquela igreja, ele não era satanista, mas ele tinha um ponto de legalidade, tinha um pecado, e fazia com que houvesse uma contaminação naquele louvor, um louvor que não passava do teto. E eu via as entidades, via os demônios ali. Até que uma ocasião, que eu fui naquela igreja, eu vi um pastor ali pregar. Eu nunca tinha visto aquele homem pregar até então, mas a hora que ele subiu no púlpito, aqueles demônios recuaram, se afastaram. Eu senti dele um ódio, uma ira, um ódio que ser humano não é capaz de sentir, um ódio que vem do inferno. E tentei lançar um feitiço contra ele naquele dia, não deu certo. Noutra ocasião, aquela moça tentou marcar, a moça que namorava comigo, marcou um encontro, uma reunião com aquele pastor. Eu fiz feitiços, encantamentos contra ele a noite inteira e pensei que ia matá-lo, né? No dia do encontro ele não foi, pensei que realmente ele tinha morrido. E aí marcamos 3 vezes esse encontro, né? As 3 vezes eu fiz encantamentos, feitiços, pedi mais ajuda de outros feiticeiros, e todas as vezes ele foi sendo preservado. Foi acontecendo milagres, ele foi sendo preservado. Né? Eu estou sumariando bastante isso aí. Quando eu conto no seminário, é 40 minutos. Aqui eu estou compactando. E até que ele acabou indo num desses encontros. Na última vez eu tinha certeza que o homem ia morrer. Né? E quando ele apareceu, eu não conseguia nem olhar para ele. Era um homem cheio do poder do Espírito Santo. Eu não sabia o que era isso, mas a impressão é que se eu olhasse para ele demais, se eu tocasse nele, eu ia cair por terra. Ele me levou para a sala dele, eu entrei primeiro, ele entra atrás de mim, tranca a porta-chave. Quando trancou a chave, eu falei, poxa, a coisa vai pegar para o meu lado aqui, né? Rapidamente eu olhei para a janela e vi grades na janela. Num cálculo rápido mental, descobri que eu tinha que emagrecer muito para passar por aquelas grades. E aqui eu falei, pastor, eu não quero mais falar com o senhor não, eu preciso ir embora. Né? E ele falou, olha, eu não vou falar com você não, filho. Você não quer conversar, não vou conversar, vou apenas orar por você. Impôs as mãos sobre minha cabeça, perdi a consciência, e foi uma guerra, foram 3 horas e meia ali. Ele sabia? Não sabia. Ele sabia apenas que alguma coisa estava de errado comigo. Tá. Quando ele orou, manifestou uma entidade, e ali foi uma guerra. E quando eu saí de lá realmente renovado, transformado por Jesus. E a tua irmandade, não foi atrás de você? Claro que foi, até hoje. Não desistem, não. Existe Mudam risco, as estratégias, existe né? risco de vida para quem abandona a irmandade? Existe sim. Nós somos ameaçados e houve muitos atentados contra a minha vida, contra a minha pessoa, contra a minha família, que me fez já mudar de casa 3 vezes.